hoje tencionamos submergir a nova versão da arte. Devido à escassez do tempo, vamos falar apenas de uma obra de uma forma mais aprofundada e de outra obra de uma forma mais supérflua. A Dama com Arminho, da autoria de Leonardo da Vinci, surgiu da sugestão de um telespectador. Hoje, o nosso álbum de reportagem será uma historiadora de renome nacional, Margarida Coelho. Bom, começando, se não estou em erro, o pintor da nossa obra principal é Leonardo da Vinci, certo? Sim. E então, o que pode dizer sobre a personalidade tão conhecida? Da Vinci nasceu a 15 de abril de 1452, de nacionalidade italiana. Foi um pintor notável, destacado no período renascentista. Trabalhou grande parte do seu período enquanto artista, amando Ludovico Sforza, personalidade que falaremos mais adiante. Da Vinci acabou por falecer a 2 de maio de 1519, mas desta vez já em França. A obra de Leonardo da Vinci tem características muito próprias do período artístico que se encontrava. Sim, com certeza. O Renascimento foi um grande movimento cultural que se iniciou em Itália, mais precisamente em Florença, no século XV, e espalhou-se por toda a Europa. Itália vivia um grande momento de grande prosperidade e a Igreja em Florença começou a encomendar obras de artistas e intelectuais que acabaram por se inspirar em obras da Antiguidade. Para perceberem melhor, foi como se os artistas italianos do século XV tivessem agarrado numa máquina do tempo e recuado até à Grécia e à Roma Antiga e roubassem as ideias, conceitos e estilos daquele tempo, contudo aperfeiçoando-os à sua medida. E sobre a obra, o que nos podes dizer? Sabemos que consiste numa obra encomendada para presentear uma mulher. Essa mulher tratava-se de Cecília Gallerani. Mas quem era ela? Cecília era natural de Siena, de uma família de alta estirpe social. O quadro pelo qual foi brindado foi elaborado entre os anos de 1489 e 1490, da autoria de Leonardo da Vinci, como já tínhamos falado. Uma curiosidade. A obra foi requisitada pelo amante da Cecília, Ludovico Sforza. Este, outrora, foi um governante que governou como o Duque de Milão de 1494 até 1498, certo? Sim, de facto, Ludovico governou como Duque de Milão nesse período de tempo. Bom, mais sobre a pintura. A pintura foi minuciosamente calculada, cada elemento pormenorizada para satisfazer os gostos de Ludovico. A Dama com Arminho tem cerca de 54,8 cm de altura e 40,2 cm de largura. Atualmente encontra-se no Museu Nacional de Cracóvia, Polónia. E diga-me uma coisa, a obra está disponível para compra? Além disso, uma obra daquele tempo deve custar uma fortuna. Sem dúvida. A Dama com Arminho nos dias de hoje não está disponível para compra, mas estima-se que o valor daquela obra ronda os 230 milhões de euros. Muitos dos nossos espectadores são interessados em saber certos pormenores das obras. Como agora estamos a falar da Dama com Arminho, vamos responder às questões sobre este quadro e depois, quando trabalharmos a próxima obra, responderemos às mesmas questões. Pergunta 1. Sente-se pronta? Sim, penso que sim. Qual é o elemento usado para dar perspectiva ou profundidade? Como podemos observar na obra, o elemento usado para dar essa ideia de perspectiva é o fundo preto, que aqui não está muito notável no... E para criar o volume? Nesta pintura foram usadas as cores quentes, presentes no cabelo, nas vestes e até no próprio arminho, e as cores suaves também. E para conferir autenticidade? Para conferir autenticidade na representação foram os reflexos da luz que realçam a brancura da pele da dama. Penso que ainda não falamos do naturalismo, onde podemos observar os elementos naturalistas desta obra. Podemos observar os elementos naturais, como por exemplo o característico arminho, representado com bastante realismo. Estimo que os nossos espectadores tenham entendido as características da pintura da Dama com Arminho. Embora o foco principal deste programa seja a obra de Leonardo da Vinci, pensamos que enriqueceria o programa se falássemos de outra obra, A Virgem e o Chanceler Rollin, criada por Jan van Eyck. Mas Margarida, quem foi ele? Jan van Eyck foi um pintor flamengo. A sua data de nascimento não é exata, contudo, estima-se que tenha sido por volta de 1390 e acabou por falecer, isso é exato, a 9 de julho de 1441. Pelo que vi, assim muito superficialmente, A Virgem e o Chanceler Rollin é uma pintura de óleo que mostra a Virgem e Maria sentada num cadeirão com o menino Jesus no colo. Na sua frente deparámo-nos com o Chanceler Rollin. Os anjos também são um elemento notório, bem como a vista visível pelas janelas no último plano. Vamos voltar a colocar as mesmas questões usadas para a Dama com Arminho, só que desta vez para a Virgem e o Chanceler Rollin. Qual é o elemento usado para dar perspectiva ou profundidade? Eu acho que neste caso pode ser referido a vista do mundo representado no fundo da pintura.
E para criar volume, o enregado das vestes, tanto da personagem feminina como da personagem masculina. um ponto novo. Confirma que esta obra retratada é uma cena religiosa, correto? Sim, de facto retrata. Presenciamos o indivíduo, chanceler, logo um homem importante na sociedade, a venerar uma virgem, a Virgem Maria, o que demonstra a valorização do indivíduo, característica base do Renascimento e também do humanismo. O naturalismo não podia passar em branco, evidencia por alguns elementos naturais. A vista do mundo, já outrora falada, representada bem como espaços verdes e o rio. Uma curiosidade, ambas as obras têm um ponto comum. Um deles é o facto de ultrapassarem a arte medieval com o naturalismo, por exemplo, agora que estávamos a falar, na obra Dama com o Arminho, com o próprio Arminho, e na obra A Virgem e o Chanceler Rolim, com os elementos naturalistas visíveis no plano de fundo, como por exemplo espaços verdes, etc. Um dos pontos comuns, que também representa a ruptura com a arte medieval, é a tática de pintura. As pinturas foram pintadas a óleo, o que veio substituir os materiais arcaicos usados nas artes medievais. De modo a não ficar muito martirizante, optamos por colocar a tabela de síntese das duas obras renascentistas aqui nesta imagem, pois achamos que ficaria mais cativante para vocês, espectadores que nos estão a acompanhar, até porque todas as informações sintetizadas já foram de outra hora referidas. E assim concluímos mais uma apresentação. Esperamos que tenham gostado e aprendido mais sobre a arte e diversas características que incorporam duas grandes obras. Obrigada, Margarida, por ter comparecido aqui. Ficámos muito lisonjeados de a ter aqui. Esperamos que você também tenha ajudado os nossos telespectadores. Muito obrigada, eu é que agradeço. O resto de um bom dia e até à próxima emissão. I was scared. Ok. Olá, muito obrigada pelo convite. Tem esse... O que isto travou? Não travou, está a funcionar. Ok. Eu trabalho mais assim. Está bom? Obrigada. Ai, mãe, tem de dizer da Vinci. Ali tem um erro. Ok, também. Igreja em Roma. Ah, não, em Roma, influência. Ok, também. Está a jogar com Roma, Gabriel. Galerani. Galerani. Lele. Não disse, eu disse. Não sei. Já portas. Vou dar, olha, dá. Tipo, dá dizer, dá. É para dizer que não é nada. Não! Tem só um turn back, por favor. Para a piada fala. Muitos dos nossos espectadores estão interessados. Não. Estima-se que muitos dos nossos espectadores estejam. Vai para os bloppers! Estima-se que os nossos espectadores. Não, mas os bloppers não têm muito. Como é que eles fazem assim? Ok, vou fazer essa preguiçosa. Depois uma vez na vida. Já está. Let's go! Aqueles players que começaram a dar umas coisas. Eu tenho uma luz. Não, não, não. Isso é o resto. Mãe! Mãe! Diminui o volume! Eu também dou. Santinho. Estão nas aulas, desculpa. Ave Maria. Criada por Jane Vai. Jane Vai. Germanic! Ai, já acabei, tu não queres falar? Não, obrigada. Ok, vai. Isto tem algum blooper. Banana, 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 banana,